Retomando aqui onde nós paramos. Então, nos slides, pessoal, eu coloquei os procedimento, só que não é necessário vocês decorarem os procedimentos, não. Porque onde vocês vão trabalhar, vocês vão exercer a profissão de vocês, sempre vai ter um procedimento esclarecendo para vocês como que vocês vão acondicionar, guardar, proceder, efetuar limpeza, descarte dos materiais. Então, não é necessário ficar escrevendo para vocês, mas é importante que vocês saibam que tem esses procedimentos, que esses procedimentos existem. E os procedimentos de desinfecção também existem, como eles são feitos. Que existe o procedimento de desinfecção por meio líquido, por meio gasoso, por meio líquido. Amplo espectro quer dizer que ele elimina uma taxa grande de micro-organismos, não tem efeito corrosivo, não danifica o material. É tóxico, não tem ação residual. O que significa essa ação residual? Não fica resquício, né, de um resto desse produto químico, fácil de uso, odor agradável, custo acessível. Então, pessoal, quem trabalha no SNE não tem conhecimento se são técnicos ou se tem algum tipo de curso, mas com certeza eles sabem, o hospital vai ter o seu procedimento dito, olha, material de artigo semicrítico, ele vai ser esterilizado com esse meio líquido durante 40 minutos. Esse vai ser esterilizado dessa forma, esse desta forma. Então, há separação dessas formas de esterilização. O glutaraldeído é um produto químico utilizado para esterilizar materiais de alto nível, materiais respiratórios, não é indicado para desinfecção de superfície. Então, o que acontece? Os produtos realizados para desinfecção, alguns, eles têm separação. Uns são utilizados para desinfecção de material cirúrgico, mas não é adequado para ser passado, para ser usado uma lavagem da sala, ok? Formaldeído, indicado para desinfecção de capilares, sistema de dialisadores, recomendações de uso, testar a presença da solução residual em capilares após o processo de desinfecção. E o formaldeído, ele já é residual, quer dizer, fica um resquício após o uso dele. Então, vocês provavelmente não vão realizar essa desinfecção, mas alguns materiais é necessária a desinfecção no ato do seu uso, que vocês vão fazer, né, essa desinfecção no momento. Alcoóis, indicado para desinfecção de nível intermediário, médio de artigos e superfícies, termômetros, estetoscópios, marcas, camas, colchões. Recomendações gerais, pode ser usado a desinfecção concorrente, entre exames ou após o uso do colchão. É contraindicado o uso em acrílico, tubos plásticos e lentes de equipamento. Por quê? Porque eles são corrosivos. O álcool, você já percebeu, quando você passa ele fica seco? Conforme você vai usando ele, superfície tubo plástico ou acrílico, vai ficando seco, até que com que ele se deteriore. Solução de iodo, também é utilizada para estetoscópio, termômetro, contraindicado materiais não resistentes à oxidação, como cromo, ferro, alumínio, entre outros materiais que absorvem o iodo e mancham, como plástico. A solução de iodo, ela tem uma cor muito amarelada. Tanto que em procedimento cirúrgico, você dá um banho de iodo no paciente, ele fica todo amarelado. Então, não é utilizado em objetos, superfícies de alumínio, que vão absorver o iodo e vão oxidar, quer dizer, enferrujar. Então, não é utilizado o iodo. Fenol sintético é utilizado na desinfecção de nível médio ou intermediário, tempo de ação de 30 minutos.
Então, existem vários produtos químicos, que esses produtos químicos podem ser de amplo espectro, utilizado para muitas superfícies, materiais, artigos, e podem ser somente para aquele tipo de artigo. O álcool é muito utilizado em desinfecção de superfícies, desinfecção de, de muitos locais, né, que teve contato com o paciente, ele é eficaz. Só que alguns materiais ele não é tão eficaz. Igual, eu vou esterilizar após o uso do material cirúrgico somente com álcool? Não, eu vou precisar de um produto químico de amplo espectro, que ele seja mais forte, que ele possa fazer uma eliminação do maior número de micro-organismos possível. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, hipoclorito seria o cloro, só que o cloro ele é corrosivo, então ele pode ou não ser usado em muitos locais. Normalmente, o hipoclorito é usado diluído. O quaternário de amônio é um material muito utilizado em unidade hospitalar. Ele é bom para desinfecção de superfícies, de objetos. Nele não elimina todos os tipos de micro-organismos, né? A maioria das unidades hospitalar, a maioria, não sei todas, utilizam quaternário de amônio para desinfecção, né, de superfícies, de pisos, de paredes, de bancadas. O álcool, né, o uso do álcool é muito comum, e usa um óxido de etileno para poder esterilizar material cirúrgico, outros materiais, né, além da lavagem mecânica que é feita também nos materiais. Aí, técnica vai descrever o procedimento de desinfecção. Também não é necessário nós falarmos detalhadamente sobre isso, porque todo local onde trabalhamos tem um procedimento. Como eu falei para vocês, o POP. Cada POP é de uma forma, cada local tem um tipo de POP. Esterilização é o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos, por meio de uso de agentes físicos e químicos. A esterilização, ela destrói, ela elimina a forma de vida microbiana, que seriam bactérias, fungos, vírus. Aí tá falando esporos. Vocês não tem que decorar, gravar não, mas eu só vou explicar para vocês o que é esporo. Existe bactéria e tem alguns fungos também que eles entram em estado de dormência. Por exemplo, não tem alimento, não tem água para eles se multiplicarem, eles dormem. Só até o momento em que aquele ambiente ou aquele paciente ele volte a ter o que o micro-organismo precisa, ele volta a se multiplicar novamente. Quando a gente ouve falar latente, é isso. O vírus, a bactéria, o fungo está lá. Só que ele não está se multiplicando, ele está na forma latente, ele é como se ele estivesse dormindo. Mas ele está lá. E em determinado momento, ou o momento em que tiver o que ele necessita, o alimento, para ele continuar se multiplicando, ou até mesmo o paciente ficar mais debilitado, ele volta a se multiplicar maior. Volta a se multiplicar. Um exemplo, o HIV. O vírus da AIDS. É o seguinte, ele fica em uma forma latente. Parece que o portador não tem mais aquele vírus, porque a carga viral é pequena, bem pequena, mas ele está lá. Ele está aguardando que o paciente não esteja mais tomando medicamento, que o paciente tenha uma gripe, tenha uma pneumonia. Para quê? Para ele se multiplicar e a infecção começa a ficar mais grave. Então, isso que seria uma forma esporos, latência, dormência, são relacionadas. Por meio físico, esterilização. Por meio físico, pode ser realizada através de autoclaves e estufas. Autoclave, pessoal, ela é considerado uma panela de pressão grande. Existem vários tipos de autoclaves. Eu nunca trabalhei com essas autoclaves que utilizam no hospital. Parece um armário, uma geladeira. Eu sempre trabalhei com aquela autoclave que ela parece realmente uma panela de pressão grande. Ela esteriliza da seguinte forma.
A temperatura vai até 120 graus durante 40 minutos, o que é impossível uma sobrevivência de qualquer micro-organismo nessa temperatura. Ela é utilizada para esterilizar instrumentos, baldes, bacias, compressas, e a eliminação dos micro-organismos é total. Aí eu estou ilustrando para vocês, o mais comum em hospitais é essa autoclave. É chamada de autoclave horizontal. É esse tipo de autoclave. Aí eu coloquei um vídeo para vocês assistirem o funcionamento do autoclave. É muito interessante. A estufa. A estufa é um tipo de forno que também eleva a temperatura e na elevação dessa temperatura ela vai ocorrer a eliminação dos micro-organismos. Além da estufa, também fazer secagem dos materiais. Você fez uma lavagem de uma bacia, de bacias, de material plástico, e você não pode colocar na autoclave, dependendo do material, ele vai derreter. O calor é muito alto. Você faz o seguinte, coloca na estufa com uma temperatura menor, além de secar o material, né, para não ficar molhado, ele vai também esterilizar. Aí tá mostrando as estufas, pessoal. Como que é a estufa? Ela parece um armário, mas é um armário quente, por meio líquido, que seriam aqueles produtos químicos que nós falamos, glutaraldeído, quaternário de amônia, formaldeído. Gasoso, uma esterilização por óxido de etileno, que é muito comum em unidades hospitalares. Coloquei para vocês também um vídeo. De acordo com a resolução 2605, produtos de uso médico, de uso único, proibidos de reprocessamento, são listados em número de 66 itens, dentre os quais citamos. Tem materiais que não podem ser reprocessados. E existem materiais que podem ser reprocessados. O que seria reprocesso? Quer dizer, lavagem, esterilização, desinfecção e uso. Existem materiais que não podem, que são proibidos de acordo com a resolução 2605 da Anvisa. Agulhas, aventais, drenos em geral, equipamentos descartados de qualquer natureza, exceto as linhas de diálise, de irrigação e expiração. Então, quando vocês forem vir a trabalhar, né, na unidade hospitalar, ou já trabalham, vocês vão ter esse contato com materiais que podem ser processados e materiais que não podem ser processados. Luvas cirúrgicas não podem ser processadas, pinças e tesouras que não podem ser desmontadas, seringas plásticas, sondas de aspiração, tubo de coleta de sangue. Risco de reprocessamento de artigos de uso único. Segundo a resolução 2606, reprocessamento de produto médico se define por processo de limpeza e desinfecção ou esterilização a ser aplicado a produtos médicos que garantam desempenho e segurança. Então, o reprocesso quer dizer que eu vou limpar, desinfectar, esterilizar e vou utilizar novamente. Eu garanto que todo esse processo, o material utilizado vai estar livre de qualquer micro-organismo. E os artigos de uso único, como agulhas, seringas, tubos de coleta, não garantem esse tipo de reprocesso. Esse tipo de reprocesso é o seguinte, cada unidade hospitalar, ela trabalha de uma forma, ela garante que o seu reprocesso, eu vou reprocessar um tubo de coleta, mas é proibido, não pode utilizar reprocesso de uso único, mas eu garanto a segurança desse reprocesso. Nos próprios rótulos, pessoal, de materiais de uso único, já vem dito, descartável, material descartável. Então, terminando essa unidade, pessoal, a gente falou sobre isolamento, sobre a forma de isolamento. Revoltando, recapitulando. A forma de isolamento, ela é de acordo com a transmissão. E nós temos dois tipos de transmissão, direta e indireta. Indireta, por veículo, por vetor, direta, de pessoa a pessoa. As formas de transmissão podem ser aerosóis,
gotículas. E nós temos, logo depois, nós temos a desinfecção e esterilização, com todos aqueles tipos de produtos, aqueles produtos químicos que nós falamos. Existem produtos químicos de amplo aspecto, significa o quê? Que ele pode ser usado em um maior número de materiais, que são os mais utilizados. Mas também utilizamos o álcool, o que é necessário, porque o ambiente onde se está também necessita estar limpo, esterilizado, desinfeccionado. E logo depois nós falamos da central de esterilização. O que é a central? É o local na unidade hospitalar onde realiza a limpeza, a esterilização e desinfecção dos artigos que são aprovados seu reprocesso, porque também há artigos que não são aprovados seu reprocesso. Então, nós listamos alguns produtos químicos, como formaldeído, quaternário de amônia, óxido de etileno, que são utilizados para esterilização. Falamos também de duas formas de esterilização sólida, física, né? Que é a estufa e a autoclave. Ok? Então, esse seria a nossa terceira unidade. Aí é o exercício. Como são classificadas as medidas de isolamento e precauções atualmente? Nós utilizamos as mesmas medidas de 1996. Por que é recomendado que o processamento dos artigos seja centralizado? Pessoal, eu errei. Eu coloquei mas coloquei 2 na pergunta e coloquei 2. Então, ela vai ficar fora do contexto. Por que é recomendado que o processamento dos artigos seja centralizado? Por qual motivo? Porque é necessário que o local onde faça a limpeza, a esterilização dos artigos seja no hospital. Porque é na unidade hospitalar que você vai utilizar aqueles artigos. Se for em outro local, tem a questão do transporte, tem que levar, realizar o procedimento e voltar. Né? E a gente sabe que o fluxo de uma unidade hospitalar é muito grande. Então, ter a unidade de processamento no próprio hospital diminui o risco de contaminação e também o tempo. A classificação dos materiais segundo o seu risco potencial de causar infecção segue abaixo. Classifique e dê exemplos. Artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos. Os artigos críticos, qual que é o risco que ele tem de causar infecção? Qual o tipo de infecção? Eu quero que vocês classifiquem cada um e dê os exemplos. Conceitue desinfecção de alto nível, desinfecção de nível intermediário, desinfecção de baixo nível e dê os exemplos. O modelo de isolamento e precauções atualmente utilizado é o de Garni, que propõe a classificação de acordo com a forma de transmissão. O que esse modelo propõe? O modelo de isolamento que estávamos condicionados devido à pandemia tem características semelhantes ao modelo de Garni. Responda com sua opinião e baseado na disciplina justifique sua resposta. Se nós utilizamos o modelo de isolamento de Garni, qual foi a forma de isolamento que nós ficamos? Como foi feito o nosso isolamento? Você vai responder como foi feito o nosso isolamento e quais são as semelhanças do modelo de Garni com o isolamento que nós vivemos. Então, eu vou voltar aqui para vocês poderem tirar o print dos exercícios. Eu vou mandar para vocês a matéria e o dia que é para ser entregue os exercícios, tá bom? Essa parte, ela é extensa, mas ela não é complicada, dá para entender bem. Claro que várias situações que nós descrevemos, vocês não vão trabalhar com a parte de reprocessamento, mas é importante que vocês saibam como ele foi reprocessado. Até mesmo que, se um material não estiver de acordo adequadamente esterilizado, também você vai saber como que foi essa falha, onde que foi essa falha, né? E a medida de isolamento, vocês vão trabalhar em unidades hospitalares, vão saber por que o hospital está organizado desta forma. Se o tempo que eu estou deixando para vocês tirar a print estiver pequeno, vocês também falam que eu deixo um pouco mais de tempo, tá bom?
Então, bons estudos para vocês, até a próxima. Ah, meu Deus, coisa errada.